Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Emanuel Duarte e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a alimentação das abelhas sem ferrão. Eu uso várias técnicas diferentes para alimentação de abelhas sem ferrão. Um pouco do alimento. Eu coloco 2 porções de açúcar para 1 porção de água. Ele vai ficar mais denso, mais grosso. Isso eu vou eliminar algumas fases das abelhas. As abelhas, quando você coloca a porção de 1 para 1, elas precisam deixar ele mais ou menos na proporção que eu já deixo. Ela vai gastar energia para deixar o alimento um pouquinho mais denso. Então eu já deixo ele um pouco mais denso. E aí eu ganho outra coisa. Quando eu faço o alimento um pouco mais denso, ele demora mais para estragar. Não é o caso dessa abelha, mas se eu colocar aqui ele cheio e ela não se alimentar durante, sei lá, 4, 5 dias, 1 semana, esse alimento não vai estar estragado. Então, estar mais grosso é mais interessante por esses 2 motivos. Ele vai demorar para estragar, né? Além disso, eu ainda coloco limão, que é para aumentar essa vida útil desse alimento também. Então, a água, 1 porção de água, 2 porções de açúcar, um pouquinho de limão e uma pitada de sal, porque os sais são essenciais para a vida das abelhas. Então vamos lá, ó. Essa daqui você já conhece, ou se você não conhece, essa é uma abelha uruçu amarela, que é uma bugia. Eu vou colocar esse alimento aí. Dá pausa só. Isso daqui, tirar a cera, o própolis, o gel própolis que eles puseram aqui, o cerume, né? O cerume, para quem não sabe, é a mistura da cera com própolis, com resina de madeira, né? De plantas. A cera é produzida pelas abelhas, é produzida no corpo das abelhas. Cera pura. Algumas abelhas trabalham com cera pura, outras grandes, a grande maioria, não, trabalham com cerume. Então pega a cera que é produzida pelo corpo das abelhas, misturam as resinas de plantas. Aqui, ó, isso aqui tem que ser sempre lavado, tá? Quando tá sujo de verdade, você coloca água sanitária. Então o cerume é cera produzida pelo corpo da abelha, é produzido literalmente no corpo da abelha. Misturado com resina de árvore se faz o cerume, que é o que a gente vê na estrutura. Eu vou abrir para vocês verem. Isso aqui na frente é resina misturada com terra, se chama gel própolis. Então aqui, ó, eu vou colocar o xarope que eu fiz. Eu já limpei a tampinha. Tem um macete aqui, que é o seguinte, ó. Diminui um pouco a quantidade, só um pouquinho. Aqui tem um macete na hora de colocar, que se colocar assim, ó, normalmente ele fica pingando. E a intenção não é essa. Então você aperta um pouquinho tá vendo que tá apertado? Aí quando você fizer isso aqui, ó, ele vai cair muito menos. Vai sair só a necessidade das abelhas. E as abelhas já vão se alimentar. Então esse daqui é o alimentador rosso, tá? Olha, as abelhas já começam a retirar. Bom, vamos pro próximo. Essa outra aqui, também uma abelha bugia, também uma uruçu amarela. Eu não alimento aqui dentro, nem essa. Mas essa eu não tenho alimentador rosso. Então o que eu faço? Eu faço alimentação externa. E por que eu consigo fazer alimentação externa nessa abelha? Porque ela não recebe visita de apis, que é a abelha com ferrão. E nem de abelhas, aquelas pretinhas também, que são ladras desse tipo de alimento. Então eu consigo, para essa abelha aqui, exclusivamente para essa,
fazer esse tipo de alimentação, porque só ela vai se alimentar. Lá na frente, eu vou chegar lá e você vai ver no final do vídeo, as outras abelhas eu já não consigo fazer isso. Ela recebe a visita de guaxupé e aí é impossível fazer essa alimentação externa. Traz aqui, ó, e mostra ali ela sugando, ó. Olha o canudinho da abelha ali, ó. Tenta dar um zoom. Ó o fio, você está pisando no fio. Olha só que bacana, ó. Acabei de colocar, a abelha já está sugando ali, ó. A língua da abelha é um canudo. Ela estica essa língua, que é um canudo, e ela vai sugar, vai encher um recipiente que ela tem dentro dela com esse alimento, e depois ela vai regurgitar esse alimento no canudo, na boca de outra abelha, que vai levar para o pote. Essa transição, enquanto passa de uma para outra, ele já vai desidratando, que é importante, e já vai ganhando algumas enzimas que são importantes para a formação do mel. Tá? Então, em caso de alimentação de abelhas, quando você cria abelhas em área urbana, a alimentação é importante e dar o alimento certo é mais importante ainda. Vamos para outras espécies ali. Bom, aqui é o seguinte, aqui é o meu cantinho da bagunça, eu já mostrei isso num vídeo que eu fiz ontem. As minhas reservas de iscas que eu ainda não utilizei. Aí eu tenho aqui algumas caixinhas de jataí, mirim preguiça, caixas novas, vazias. Aqui no cantinho eu tenho caixas vazias antigas, tenho ferramenta, enfim. Aqui é o meu canto da bagunça. E aqui eu coloco as minhas urussus. As urussus nordestinas. E como eu disse ontem, elas já estão legalizadas. Então, não adianta dizer que eu não posso criar essa abelha no estado de São Paulo. Né? Antigamente não podia, hoje sim, elas podem e estão legalizadas. Essa eu faço alimentação interna. Tá? Então, eu uso 2 potinhos aqui. Esses pauzinhos que ficam dentro do potinho é para elas não se afogarem. Esse módulo de cima está sem alimento, ó, porque é da semana passada. Elas subiram a parte do ninho, mas ainda não colocaram alimento aqui. Coloquei essa cera aqui, mas elas não estão puxando. Isso aqui é uma cera que eu fiz, que a receita não ficou muito legal não, porque não tinha bastante cera de ápice. Então eu vou tirar. Tá certo? Então, ó, urussu nordestina. A rainha tá ali, vamos abrir para vocês verem, ó. Ó, a rainha bem em cima, ó. Ó, ela tá fazendo a postura em cima. Ó, ela se escondeu ali embaixo daquele módulo ali, ó. Embaixo do módulo não, né, do disco de cria. Tá bem escondidinha ali embaixo, ó. Daqui dá pra ver o bumbumzinho dela. Vou fechar de novo aqui para ajudá-las a trabalhar menos. Ontem eu já abri para dar uma conferida. Legal, então, feito a alimentação interna. Essa daqui é uma abelha bem forte. Opa, cuidado para não matar as abelhinhas. Devolve ela aqui no lugar dela. Essa daqui eu mostrei ontem também, é uma jataí que está na isca. Ela vai ser colocada em uma dessas caixinhas que eu já comprei, mas que ainda não foram utilizadas, são caixas novas. Eu tenho 2 dessas abelhas que não estão tão fortes como eu gostaria. Mas a gente está cuidando delas. Então, ó, alimentação para elas. Essa também é uma urussu nordestina. Olha ali a rainha ali em cima, essa está bem aparente. Essa daqui está fazendo disco liquidal.
Tá vendo que ele está subindo aqui, ele vai fazer isso, ó. Esse disco aqui, eles erraram na metragem das primeiras células. E aí quando eles erram, quando as operárias erram a metragem das primeiras células, ele não fecha. A medida que ficou aqui para a última célula, ela é menor do que a célula que eles querem fazer. Então elas dão continuidade fazendo helicoidal. Esse disco começou helicoidal, o de baixo não está. Essa daqui é uma outra caixinha. Como eu estava falando, as células de cria, elas são milimetricamente perfeitas. As medidas são exatas, são perfeitas. Então, quando acontece de uma célula ser feita de forma errada, olha aqui a rainha de novo aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aparentemente uma rainha nova. O disco de cria, ele tá também com problema. Por que eu digo que essa rainha é nova? Porque essa caixa estava sem rainha. E essa caixa aqui, eles já produziram uma nova rainha. E já está resolvido. Essa daqui é uma das caixas que estão com problema. Essa está sem rainha. Essa eu estou com um zelo maior com ela. Ela está com bastante alimento, mas não tem tanta abelha e não tem rainha. Neste exato momento não tem rainha. Então, eu estou cuidando. Ontem eu coloquei algumas células de crias já prestes a nascer, para ver se a gente consegue produzir uma princesa e imediatamente uma rainha. O próximo passo que eu vou fazer nos próximos dias é trocar ela de lugar com essa que está mais forte. Eu vou eu vou transferir as campeiras dessa caixa para cá, para ela ficar com mais campeira enquanto produz uma rainha. Algumas técnicas que são necessárias no dia a dia da criação de abelhas sem ferrão. Essas abelhas aqui, que são as jataís, eu não as alimento. Nunca. São abelhas que são abelhas fortes, são abelhas bem adaptadas aos centros urbanos, e essas eu não as alimento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui eu recebi a visita de um amigo ontem e eu tirei mel dela. Vamos ver como que tá aqui. Ó, esse daqui foi pote que eu abri ontem, tá vendo? Esse foi pote que eu abri ontem e usei essa seringa para tirar o melzinho e fornecer para um amigo que nunca tinha provado. E aí o que vai acontecer? Elas vão eliminar esse potinho e vão usar a cera para fazer um novo potinho. Tá vendo que esse potinho aqui é novo? Provavelmente já foi feito com a cera retirada desses potinhos que eu abri ontem. Então essas abelhas aqui são as abelhas que eu mais indico para a criação de quem está começando. São as abelhas jataís. Quem quer começar na meliponicultura, ou seja, na arte de criar abelhas sem ferrão, eu indico as jataís, as mirins. Eu vou fazer um vídeo mostrando a curiosidade dessa abelha aqui, ó. Tá vendo que essa caixa tá cheia de barro, ó? Isso é barro. Essa caixa estava jogada lá na roça. E quando eu fui ver, mostra aqui o cantinho aqui, ó. E quando eu fui ver, ela tava com abelha. Olha lá, ó. Aquela lá se chama mirim preguiça. Eu ainda não abri, ainda não sei como que tá. Eu vou fazer um vídeo pra gente ver junto como que tá esse enxame e fazer a transferência para a caixinha. E essa daqui é eu acredito que essa tenha sido a minha primeira jataí. A minha jataí raiz, uma caixinha bem ruim, bem velha, bem mal feita, mas ela tá aí firme e forte. Vamos lá para as outras abelhas. Bom, aqui a gente está no outro meliponário. Quando eu faço vídeo, eu organizo, deixo mais bonitinho, mas eu quero mostrar exatamente como é no dia a dia. Tá vendo que tá pegando sol aqui, ó? E aí eu coloquei essas telhas. Por quê? O meu telhado não cobre o bastante, o sol tá nessa direção aqui, ó. Então ele pega lateralmente. Então essas primeiras caixas aqui, elas não podem sofrer com sol. A incidência de sol muito em cima vai fazer muito mal para esses enxames, principalmente para esse,
que é uma nordestina, que é uma urussu nordestina. Então eu deixo isso daqui para dar uma resfriada e aí não vai fazer mal. Aqui, essa caixinha e essa caixinha são caixinhas que eu costumo deixar aqui vazias, pega sol e não tem problema nenhum, para abelha solitária. Sempre tem abelha solitária na minha casa. Para quem não sabe, a abelha solitária, o nome já diz, né? Ela não é cultivada como comunidade, ela vai estar sempre de forma solitária. E aí, quando eu deixo essas caixinhas vazias, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, essa daqui está com abelha. Tá vendo lá, ó? Ó, esse potinho que está com alimento, ó, provavelmente ela vai fazer a postura nos próximos dias, né? Hoje, talvez. Então essa daqui é uma colônia, é a postura de uma das abelhas, e essa daqui é a postura de outra abelha. Ontem quando eu abri, isso aqui é de outra abelha. Elas fazem na mesma caixa, mas fazem separadas uma da outra. Ontem quando eu abri tinha duas abelhinhas aqui dentro. É aquela abelha verde, sabe, que parece aquela mosca varejeira, mas não é a mosca varejeira, é a abelha solitária euglossa, que é uma abelha que a gente chama de abelha da orquídea. Vamos abrir isso aqui, ó. Isso aqui também. Vou frisar que tem ferrão. Essa é uma abelha com ferrão, mas ela não costuma ferroar, não. Tá vendo aqui, ó? Aqui já tá com postura. A abelhinha já fez a postura, já fechou, já foi embora. E aí daqui a pouco ela vai eclodir, vai nascer os filhotinhos e vai começar um ciclo novamente. Essas daqui são caixinhas antigas, velhas, que em algum momento já teve abelha e não tem mais, eu não crio mais. Aqui tinha uma mirim preguiça, aqui tinha uma mirim droriana. E aqui, essas coisinhas que eu vou deixando assim, ó, são reservas de alimento, de cera, enfim. Eu deixei esse módulo aqui para jogar fora e eu queria, antes de jogar fora, mostrar para vocês o seguinte, ó. É muito importante você se ligar no tipo de madeira que você vai colocar. Essa caixa aqui é uma caixa feita pela Iceal, é uma caixa profissional, feita com eucalipto rosa. Essa daqui é feita de pinos. Eu tenho outras de pinos, tá vendo aqui, ó? Pinos. Isso aqui é reaproveitamento de madeira de obra. Essa daqui de cima é pinos, aquela ali é pinos. Enfim, o que acontece quando você coloca uma caixa de pinos numa abelha dessas maiores? Mandaçaia, urussu nordestina, bugia. Elas comem a madeira. Isso daqui não foi cupim. Isso aqui foi a própria abelha. Então eu separei essa madeira para jogar fora, mas aí eu falei, pô, vou falar num vídeo sobre esses detalhes. Então é muito importante, ó, a abelha voando para pegar o restinho de cera. É muito importante você escolher a madeira certa, porque com 2 anos ela vai estar nesse estado aqui. Serve para nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que remover tudo, colocar numa outra caixa. Então quando você já escolhe no início a madeira certa, você não vai ter que ficar trocando a sua abelha. Então, lixo. Certo? Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho abelhas. Ah tá, mais uma coisa. Isso aqui foi uma panelada que eu fiz de cera de abelha. Peguei cera de abelha com ferrão, misturei com gel própolis, com cera de abelha sem ferrão. Eu estava falando sobre a cera quando as mandaguarias amarelas resolveram invadir o meu cabelo e da minha cameraman, então não deu para continuar lá. Então essa aqui é o seguinte, ó, tem uma abelhinha morta aqui. Eu fiz uma receita de cera de abelha com ferrão, misturada com gel própolis, com cera de abelha sem ferrão, só que eu tinha pouca cera de abelha com ferrão, então a receita não ficou ideal, não ficou perfeita, mas elas estão colhendo, elas estão retirando. Esse aqui é o cantinho das minhas abelhas menores. Mirim preguiça. Deixa eu abrir aqui, faz tanto tempo que eu não abro essa mirim preguiça. Vamos ver como é que ela tá. Olha aqui, ó. Olha só, essas abelhinhas branquinhas são todas filhotes. Dá pra ver aí? Deixa eu tentar abrir o lado de cá. Aqui, ó, isso daqui, tá vendo essa estrutura toda aqui, ó? Todo o ninho de abelha
mirim preguiça, ela não recebe invólucro, ela não é protegida pelo aquele invólucro. Ele é todo montado nessa estrutura de fios de cera, de cerume, que é cera com resina. Olha só que bacana, ó. E o que acontece aqui, ó? Essas daqui são células que já abriram, que já nasceram seus filhotinhos, e aí as abelhas, elas vão desmontando essa cera toda e refazendo novos discos, novas células de cria. Essas branquinhas são abelhas recém-nascidas. Elas vão trabalhar internamente. E aí as mais escurinhas são as abelhas que já tem mais idade, que ela já consegue sair de casa para trabalhar de forma externa. Essa daqui é uma mirim droriana. É uma abelha também que nossa, faz mais de um ano que eu não abro essa abelha. Não alimento e tal. Essa daqui é uma mirim. Ela não é droriana, essa daqui. A gente ainda não tem certeza se é droriana, enfim. Essa eu não arrisco dizer não. Mas olha só. Ela já faz com uma cera mais pura. Ainda não é pura, mas você vê que a cera é mais clarinha? Isso quer dizer que tem menos adição de resina. Então é uma quase cera pura. Ainda é um cerume, mas é quase cera pura. Esse pretinho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é reserva de, tá vendo? Ó? É própole. Isso é reserva de material, de resina. Olha só que legal, ó. É lindo esse enxame, é muito bacana. É um enxame de abelhas muito pequenininhas. Eu vou fechar aqui, que ela não é uma abelha que eu gosto muito de abrir, não. Adoro ver ela fechadinha assim. Essa daqui foi uma captura que eu fiz na isca. Essa abelha veio na isca. O biquinho dela era assim, ó, era mais clarinho. Aí quando veio pra cá, ela fez um biquinho mais pretinho, mais escurinho. Essa daqui eu já mostrei, vou mostrar de novo. É uma abelha mirim preguiça. Essas abelhas todas aqui, gente, eu não alimento, tá? São abelhas adaptadas aos centros urbanos, eu não preciso alimentá-las. Essa daqui é uma mirim preguiça, que está numa caixa didática. Caixa didática que eu uso para as palestras nas escolas. Deixa eu ver o lado de cá. É uma abelhinha muito pequenininha mesmo. Tá vendo? Aqui, ó, estão as reservas de alimento. Tá vendo o potinho de mel? Ela usou o acrílico como pote. E aí fez só fechou do lado, né? Então a gente consegue ver do lado de cá. Então lá dentro tem bastante alimento ali, ó. E aí você vê que a estrutura toda é esse emaranhado aí de cera, né? De colunas para manter o ninho, o alimento todo suspenso. Essa caixinha eu comprei e levei para a Ana da Vila Sierra pintar, e ficou bem bonitinha. Já faz um tempo já tá menos bonitinha do que quando ela veio, mas era bem bonitinha quando ela chegou. E essa daqui também foi ela que pintou para mim. A Ana da Vila Sierra é uma artista que eu adoro, e ela faz esse trabalho pra gente aí de forma voluntária, das caixinhas que eu uso nas palestras. Olha só que legal, ó. Esse daqui já são, tá vendo que não tem disco, que não tem célula aberta? São todas células novas, ou seja, as células abertas estão para baixo. E aí a rainha começou a fazer postura aqui em cima. Aqui a reserva de pólen. A reserva de mel tá bem sujinho aqui, mas a reserva de mel tá por aqui e tá aqui também. Tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é mel, ó. Toda essa estrutura é de mel. Essa daqui, diferente das demais, na estrutura de colunas, elas fizeram um pouquinho de cera para fazer como se fosse um invólucro. Bem pouquinho. Não é uma característica comum delas.
mas provavelmente estava frio ou alguma coisa assim. Apesar de ser uma caixa bem robusta, né? De uma espessura bem considerada. Essa daqui é a mirim preguiça, segunda menor abelha do mundo. Fica atrás da lambiolhos, que é a menor abelha do mundo. Eu vou tentar voltar lá para alimentar as mandaçaias e vamos ver se a mandaguaria amarela já está mais tranquila e não quer grudar no meu cabelo. Eu não vou conseguir fazer a alimentação das mandaçaias por causa das mandaguarias amarelas. Hoje elas estão um pouco agitadas. Para quem não sabe, o carro com pneu furado. Para quem não sabe, a mandaguaria amarela é uma abelha mais truculenta, mais nervosinha, mais chatinha para se criar. Eu crio aqui do lado da minha garagem, do meu viliponário, porque normalmente ela não me ataca. Mas um dia ou outro ela resolve estar com TPM e aí ela vem criar esse probleminha. A minha cameraman já olhou para mim com aquele olhar assim de fulminante, né? É mulher, né? Mas tudo bem. Deixa eu mostrar para você essa daqui, ó, e aí a gente encerra o vídeo com ela. Essa também é uma abelha que gruda no cabelo, mas eu já falei várias vezes, quando você vai criando essa abelha, ela vai se adaptando, vai se acostumando. É uma boca de sapo. E ela está dentro de um cesto, de uma caixinha como se fosse um vaso, né? Quer dizer, é um vaso, né? E é como se fosse uma plantinha, enfim. Então, essa daqui veio lá de Campos do Jordão. Eu ganhei de um amigo. E eu achei ela linda, linda, linda. Ela faz essa estrutura externa. Dá para colocar ela dentro da caixa, mas na grande maioria das vezes, na natureza, ela vai estar externamente assim, ó. É possível que ela esteja dentro do bloco, aquele bloco igual a jataí faz ninho, mas essa daqui escolheu fazer externamente. E aí a árvore que ela estava caiu, e aí eu ganhei essa jataí do Luiz, da jataí, ó, a boca de sapo do Luiz lá de Campos do Jordão. Então vamos encerrar o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal, Facebook, Instagram, siga-nos, vai ter sempre conteúdo, vai ter sempre informação para você aprender um pouco mais, tá certo? Eu sou Emanuel Duarte e o meu assunto é sempre abelha sem ferrão. Aquele abraço.